Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho deste livro importantíssimo aqui, Wikileaks, a guerra de Julian Assange contra os segredos de Estado, dos jornalistas do The Guardian, né, David Lee e Luke Harding. E eu quero ler o início deste livro, do início do primeiro capítulo, intitulado A Caça. Você não imagina como ele estava ridículo. James Ball, Wikileaks. Olhando a meia-luz da noite londrina, aquela silhueta poderia passar por uma mulher. Ela apareceu cautelosamente na entrada e curvou-se para dentro de um carro vermelho batido. Havia alguns acompanhantes, entre eles um homem de traços nórdicos com expressão séria e dois jovens com cara de nerd. Um deles pareceu ter entregado um casaco à senhora. O carro passou pelo tráfego tranquilo de Paddington e rumou para o norte na direção de Cambridge. Enquanto seguiam para a autoestrada M11, os ocupantes olhavam para trás. Não havia sinais evidentes de estarem sendo seguidos. Mesmo assim, de quando em quando paravam no acostamento e esperavam com as luzes apagadas no escuro. Aparentemente, sem ser detectado, o grupo rumou na direção leste para a lenta rodovia A143. Às 10 horas da noite, já haviam chegado às planícies da East Anglia, uma paisagem em tons de sépia em que uma fábrica de açúcar abandonada se destacava na escuridão. Cerca de 25 quilômetros para o interior, na desconhecida vila de Ellingham, finalmente viraram à esquerda. O carro desviou para uma entrada de veículos e passou por um antigo pombal antes de parar em frente a uma mansão em estilo georgiano. A mulher desceu do carro. Havia algo de estranho nela. Tinha uma espécie de corcunda. Se um agente da CIA ou outro observador estivesse escondido no bosque com os fazões, também poderia ter experimentado um momento de perplexidade. Olhando de perto, no entanto, era óbvio que a estranha figura era Julian Assange, com o cabelo platinado oculto por uma peruca. Com mais de 1,80 m, dificilmente ele poderia se passar por uma mulher. Você não imagina como ele estava ridículo, disse James Ball, membro da equipe. Ele ficou vestido como uma senhora por mais de 2 horas. Assange decidira trocar de sexo numa tentativa teatral de fugir de possíveis perseguidores. Com ele também estavam sua jovem assistente, Sarah Harrison, e o porta-voz da Wikileaks, o jornalista islandês Christian Hanson. Naquela noite, essa pequena equipe era o núcleo do Wikileaks, o website que Assange criara havia 4 anos e que revelava informações confidenciais. Em um curtíssimo período de tempo, o Wikileaks saíra de sua posição anterior de website radical e obscuro para se tornar uma plataforma de notícias online conhecida mundialmente. Assange publicara material vazado mostrando pilotos de helicóptero norte-americanos em pleno voo executando 2 funcionários da Reuters em Bagdá, aparentemente como se estivessem jogando videogame. E outra proeza sucedera a esta, causando ainda mais sensação. Um acordo sem precedentes com os jornais, intermediado pelo The Guardian em Londres, para revelar centenas de milhares de relatórios de campos secretos redigidos por militares norte-americanos nas guerras do Afeganistão e do Iraque, muitos deles incriminadores. Assange, um australiano de 39 anos, era um hacker genial. Ele sabia ser sedutor, fazer graça, mantendo-se impassível e ainda ser espirituoso. Mas também podia se enfurecer facilmente, explodindo em xingamentos e críticas. O temperamento inconstante de Assange lhe rendia fãs e inimigos, defensores e adversários, algumas vezes na mesma pessoa. Messias da informação ou cyberterrorista. Defensor da liberdade ou sociopata. Protetor da moral ou narcisista iludido. O debate em torno de Assange repercutiria nas semanas seguintes em manchetes do mundo inteiro. Assange e sua equipe tinham chegado a Wellingham, vindos do Frontline Club,
um local frequentado por correspondentes estrangeiros e outros tipos de veículos de comunicação na parte oeste de Londres. Desde julho, com a divulgação dos diários de guerra do Afeganistão, Assange dormia de vez em quando nas acomodações do clube em Southwick Mills. O fundador do clube, Vaughan Smith, tornara-se simpatizante e aliado e convidara Assange e seu grupo para se hospedar em sua residência ancestral, Ergin Hall, escondida num recanto afastado da East Anglia, e os improváveis refugiados acabaram de chegar. Smith fora capitão dos granadeiros, um regimento de elite do exército britânico, e decidira tornar-se repórter de televisão freelance na Frontline TV. Suas aventuras em zonas de guerra no Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo, onde se disfarçou de oficial do exército britânico, na Bósnia, com massacres e horrores no Afeganistão e novamente no Iraque, indicavam um espírito de independência pouco ortodoxo. Smith não era um anarquista. Sua família servira no exército britânico por várias gerações. E seu jornal preferido era o mal-humorado e conservador periódico britânico Daily Telegraph. Smith também era corajoso. Em Kosovo, uma bala mortal se alojou em seu telefone celular, salvando-lhe a vida. Mas, em comum com outros libertários de direita, ele tinha um obstinado senso de justiça e acreditava em defender os mais fracos. Nesse caso, isso significava o próprio Assange, que se tornara uma figura odiosa para a hostil direita norte-americana. Eles o queriam preso. Alguns pediam sua cabeça. Smith apoiou amplamente a cruzada de Assange por transparência num momento em que, como ele mesmo percebera, o jornalismo se aproximava perigosamente do governo e corria o risco de se tornar meras relações públicas. Quando Assange se estabeleceu em Ellingham Hall para trabalhar, moravam na mansão Pranvera Shema, a esposa de Smith, nascida em Kosovo, e seus 2 filhos pequenos, de 2 e 5 anos. Suas bicicletas estavam paradas do lado de fora da imponente entrada da residência. Também se encontravam lá os abastados pais de Vaughan. O pai também servira nos granadeiros. Um retrato dele como jovem oficial numa túnica vermelha estava pendurado na sala de jantar. Smith, pai, podia ser visto segurando uma bolsa branca, uma discreta referência à sua carreira como mensageiro da rainha. A função incluía viajar pelo mundo a serviço dos negócios de Sua Majestade, carregando segredos diplomáticos. Parecia claro que Smith, pai, desaprovava Assange, que acreditava-se estava na posse de um número assustadoramente grande de mensagens diplomáticas secretas. É uma leitura extremamente necessária. Não sei se todos sabem, no momento em que eu gravo esse vídeo aqui, Julian Assange está preso. E simplesmente por trazer à tona realidades que os governos norte-americanos e outros governos do mundo fizeram questão de esconder. Então, aqui está o grande desafio para nós que desejamos ter um pensamento crítico e não apenas repetir informações como se soubéssemos de alguma coisa. De perceber as questões dos fatos, das possibilidades do que acontece na história e da forma como os governos mundiais insistem em transmitir a realidade que eles querem inventar. Então, essa leitura é muito necessária e eu recomendo demais que você adquira esse exemplar, leia esse exemplar. Eu encontrei esse livro, eu ganhei esse livro, mas eu acabei encontrando também na internet novo por R$ 15, então ele não é caro, ele não é difícil de achar, e eu vou deixar aqui na descrição os dados desse livro, para que você copie esses dados nas suas redes de busca para encontrar o seu exemplar, para adquiri-lo. Então fica aqui a grande dica de leitura da semana, para começarmos a pensar sobre como o trabalho jornalístico pode se tornar um meio de convencer as massas do que não aconteceu, ou pode se tornar um risco aos governos que insistem em mentir para nós. Um grande abraço para você, boa semana e até a próxima.